A noite era escura e tranquila fora da pequena vila de Nazaré quando José partiu. Nenhuma ordem de Deus foi jamais executada pelo santo ou anjo mais zeloso com tanta prontidão quanto aquela ordem o foi por Maria. Ela ouviu as palavras de José e lhe sorriu em silêncio enquanto ele falava. Nada de perturbação ou precipitação nela, embora experimentasse todo o cuidado de uma mãe. Ela toma seu tesouro, que ainda dorme, e parte com José, sob a fria luz das estrelas. Sua pobreza tinha poucos preparativos a fazer. Ela muda de novo de habitação. O terror, as dificuldades, o deserto e o abrigo entre os pagãos estavam presentes a seus olhos. E ela faz face a tudo isso com a calma angústia de um coração já ferido. Assim como Jesus tinha vindo como Deus, também se retirava agora como Deus, sem ser notado e sem que sua ausência parecesse deixar um vazio. Ninguém parece fazer menos falta sobre a terra do que aquele de quem ela depende por completo. José devia guardar o pão vivo descido dos céus. No caminho que leva ao deserto, José marchando na frente, como a sombra do Pai Eterno, atravessam a fronteira da terra prometida e avançam até que o olhar os perca de vista e eles pareçam simples manchas sobre a areia do deserto. Duas criaturas levam o seu Criador pelo deserto e preocupam-se com ele, em meio às areias pedregosas dessas gargantas sem água. O nascer e o pôr do sol, o clarão do meio-dia e o luar da meia-noite, a órbita da lua, a pele queimada pelo calor, eram coisas que se renovavam para eles durante os dias passados no deserto. Entretanto, continuam seu caminho. À noite, tinham de suportar o frio e de dia eram queimados por um sol contra o qual não havia abrigo. Não tinham também mais do que um pouco de alimentos, e a sede era constante. Eles sabiam a quem estavam transportando, mas não buscavam milagres para aliviar a sua sorte. Maria sente o esmagamento simultâneo de todos os amores de seu coração imaculado. Esse tormento provinha de que nessa dor Maria via claramente a raiva dos homens contra Jesus, infante cheio de beleza, que fazia de sua carne como que um manto das grandezas de Deus. Houve jamais algo mais atraente e menos detestável do que esse bendito infante? Por que os homens se levantam assim, pois, contra ele? Por que os olhares dos reis investigam sua inocente obscuridade como linces ferozes? E por que se alteram eles na busca de seu sangue como se tratasse de uma presa para o seu apetite selvagem? Inocente, fraco, silencioso, suplicante e tão belo. E os homens o caçam pelos esconderijos, como se fosse um monstro cruel, tirânico, sanguinário, como se sentissem por ele a repugnância que despertam as grandes iniquidades e os crimes cometidos à traição. O ódio dos homens contra Jesus, Maria o sentiria como em si própria, mas do mesmo modo que ele amava os que o odiavam, também ela os amou. Se necessário, 1000 vezes ela fugiria para o Egito, 1000 vezes suportaria temores, para impedir que uma só alma cometesse qualquer pecado. Tudo por amor de seu Filho, por amor de Deus. Mas nada penetra na alma de Maria que primeiro não tenha penetrado na de Cristo. Foi a vontade de Deus passar pela tragédia a que os maus submeteram a Jesus. Também ela a quis igualmente e, antes de mais nada, porque era a vontade de Deus que, assim como ele devia substituir Adão, ela devia substituir Eva. Até quais extremidades uma santidade como a de Maria poderia experimentar o terror? Tremeria ela à vista dos ladrões? Quando o vento inquieto da noite agitava repentinamente as palmeiras,
como um murmúrio de vozes humanas, Maria temeria o pior? Os olhos negros dos egípcios a assustariam quando fixavam sobre o menino com um ar investigador? O medo a faria apressar-se em seu caminho enquanto aguçava o ouvido desconfiada? Não teria ela mais uma vez apertado o menino em seu abraço, fazendo interiormente o voto de jamais se separar dele? Sentiria ela ressoar no ouvido de seu espírito as lamentações das mães de Belém, ou então os gritos agudos e penetrantes dos pequenos inocentes correriam atrás dela sobre os ventos do deserto? Vós o sabeis, ó Mãe. Nós não devemos ousar dizê-lo, mas quem poderia duvidar que o medo fizesse Maria provar os mais terríveis sofrimentos, transformando o deserto e o Egito em um Getsêmani por vários anos? Seguramente isso foi a sombra das trevas egípcias que caiu sobre ela. Embora, a respeito de Maria, não possamos aplicar à letra que as Escrituras dizem das antigas trevas do Egito. No entanto, elas nos dão uma ideia vaga e indefinida do que sofreu a Santa Virgem. Herodes podia tomá-lo a seus olhos, dá-lo a uma outra, que seriam as trevas do Egito ou mesmo o eclipse do Calvário, comparados a tão afrontosa separação. O conhecimento que Maria tinha do futuro não abrangia tudo, apesar de sua vasta extensão, ou, pelo menos, ela poderia estar na incerteza sobre o que sucederia. Poderiam ocorrer perigos imprevistos? Não poderia ela então ter medo de que viesse algum deles? A estrada do deserto, conforme a descrição de São Boaventura, era ruim, desconhecida, cheia de bosques, bandidos, pouco frequentada, perigosa e muito longa, em torno de 500 quilômetros, de modo que a viagem durou pelo menos 30 dias. Era inverno, por isso Jesus, Maria e José tiveram que viajar com neves, chuvas, ventos, por caminhos arruinados, cheios de lama, sem ter quem os guiasse ou servisse. A Virgem de Nazaré tinha na época apenas 15 anos de idade e era uma jovem delicada que não estava acostumada a viagens tão longas e difíceis. Temos agora de nos representar os efeitos desse sentimento sobre a sensibilidade inexprimível da alma da Santa Virgem e, ao mesmo tempo, em meio à sua santidade incomparável. Sua união com Deus é sempre contínua, a tranquilidade que resulta desta união nunca é perturbada. O santuário é assaltado, mas não profanado. O medo habita suas muralhas, mas a barreira não é forçada. Se desejamos sentir menos os sofrimentos desta vida, devemos, à imitação de São José, tomar conosco Jesus e Maria. Toma o menino e sua mãe. Mateus 2,13. A quem, pelo amor, traz no coração este filho e esta mãe, se lhe tornam leves, quiçá doces e estimáveis todas as penas. Sabemos que em qualquer lugar onde habitemos, temos sempre a Jesus conosco. Para ele não há nenhum tempo, nenhum lugar que seja inconveniente. Não há trevas das quais ele não seja a luz, nem luz da qual ele não seja o impactante esplendor. Oh, será possível que uma verdade tão doce de se recordar seja tão esquecida? E, no entanto, quem não a esquece? Quem não a esquece sempre? Maria poderia esquecer Jesus, quando era ela que o trazia nos braços? Por que nós o esquecemos? Por que nos afastamos de uma tal companhia? Como podemos ficar tão longe dele e nos voltar tão raramente para ele? Quantos pesados fardos o pensamento de Jesus tornaria mais leves? A fuga para o Egito também nos ensina que devemos viver nesta terra como peregrinos, sem nos apegar aos bens que o mundo oferece. Não temos aqui cidade permanente, mas procuramos a futura, como diz Hebreus 13:14. A fuga do Egito também nos ensina que não devemos discutir os caminhos de Deus, sejam em nossos próprios sofrimentos, ou sejam nas penas daqueles que amamos. Jesus, de forma infinita, e Maria, de forma finita, na sua fuga para o Egito, experimentaram em sua bondade os dois efeitos psíquicos do pecado,
o temor e a fuga, que devem ser vencidos pelo perdão e pelo amor. A única fuga valiosa é aquela que leva a Deus. Como a Sagrada Família, mantenhamos nossos olhos fixos no Senhor em nossa peregrinação. O desejo de fugir desfigura e mata o homem. De abismo em abismo, no alcoolismo, no ópio, consumismo, no hábito dos excitantes. O amor a Deus, que se sobrepõe ao temor, e a penitência impedem tais vãs fugas. Nosso Senhor e sua mãe sofreram voluntariamente esses efeitos psicológicos para que as almas pecadoras se libertassem deles. De novo, o verdadeiro tratamento de choque que os pecadores devem utilizar é simples. Consiste em invocar uma mulher trazendo um bebê em seus braços. Ela os levará consigo para o Egito, a comer o pão da tribulação e da penitência. Quando o coração do homem não se sente como que em sua casa em Nazaré, quando ele deserta da realidade, pode ainda esperar, porque a Madonna e seu divino menino o encontrarão, mesmo na fuga desvairada para os desertos do Egito e do mundo. O coração de Maria estava cheio de dor, mas também cheio de beleza durante esses anos do exílio no Egito. Sua santidade crescia continuamente. Sua união com Deus, mais estreita já do que qualquer termo da teologia mística poderia exprimir, tornava-se mais e mais estreita, de sorte que Maria parecia quase identificada com seu filho, apesar de toda a infinidade existente sempre entre eles, como entre o Criador e a criatura. Maria é exemplo de apostolado ativo, alegre, tranquilo, discreto e sinal invariável de seu martírio. Em Revelações a Santa Brígida, Nossa Senhora prometeu conceder 7 graças a quem rezar todos os dias, 7 Ave-Marias em honra das suas dores e lágrimas. Eis as promessas. Porei paz em suas famílias. Serão iluminados sobre os divinos mistérios. Consolá-los-ei em suas penas e acompanhá-los-ei em suas aflições. Conceder-lhes-ei tudo o que me peçam, contanto que não se oponha à vontade adorável do meu divino Filho e à santificação de suas almas. Defendê-los-ei nos combates espirituais contra o inimigo infernal e protegê-los-ei em todos os instantes da vida. Eu os assistirei visivelmente no momento da morte e eles verão o rosto de sua Mãe Santíssima. Obtive do meu Filho que os que propaguem esta devoção às minhas lágrimas e dores sejam transladados desta vida terrena à felicidade eterna diretamente, pois se-lhes-ão apagados todos os seus pecados e o meu Filho e eu seremos a sua eterna consolação e alegria. Gratidão por meditarmos juntos hoje sobre a segunda dor de Maria, a fuga do Egito. Em breve postarei aqui no canal meditações sobre todas as 7 dores, além de mais orações, canções e devoções católicas. Enquanto isso, aproveite o conteúdo já postado em português, em inglês e latim. Então junte-se a nós em oração. Curta, compartilhe e se inscreva.